Amém, meus irmãos. Eu queria dizer que eu estou muito à vontade aqui no meio de vocês. Amém. Eu estou muito feliz com o convite da irmã Lenice. Mas antes de eu começar a falar, eu preciso fazer algo, porque o reino de Deus nos ensina a honrar. É a honra que tem honra. E hoje nós vamos falar de graça. E graça, vocês estão me vendo aqui, né? Só eu aqui. Mas por trás da Luciana tem várias vidas que me seguraram, que oraram por mim, para que eu estivesse aqui hoje. Amém. Isso é graça. Amém. Então eu quero agradecer primeiro, eu quero honrar a Deus, a Jesus, aos meus pais, Luiz e Luzia. Eu quero honrar nessa tarde o meu esposo Anderson. Eu quero honrar os meus filhos, Débora, João Pedro, Felipe. Eu quero honrar a irmã Luciana Gimenez, porque foi ela que levou o Evangelho do Reino para mim, com toda a paciência, com todo amor, com lágrimas nos olhos. Eu quero te honrar, meu irmão. Eu quero honrar a vida do pastor Felipe e da irmã Fernanda. O pastor Felipe é de Minas e é um pastor que está sempre orando por mim, pela minha casa. Ele e a irmã Fernanda, não só pela minha casa, pela igreja aqui também. O pastor Felipe ora. Eu quero honrar a minha cunhada, porque ela foi instrumento na mão de Deus. Ela nem sabia. Ela me passava uns áudios e falava assim: que isso, Senhor? Você foi instrumento na mão de Deus. Obrigada, comigo. Quero honrar a vida da irmã Laine e do irmão Rodrigo, porque eles têm feito diferença na minha vida. Eu quero honrar a vida do pastor Damásio, porque ele é cobertor espiritual, né? Nós somos as ovelhas. E por último, a irmã Lenice, porque ela me fez esse convite. E eu sei também que ela faz parte de eu estar aqui hoje. Irmã Gia também, não quero esquecer. Muitas vezes fui lá falar comigo, me deu uma vida de presente. E eu uso ela, tá? Tá lá, ela vai dar, tá lá. Então vamos lá, minhas irmãs. Então é isso. Dito isto, vamos para a palavra. É uma palavra simples. Eu quero falar sobre graça. E antes de eu ministrar para as irmãs, essa palavra ministrou profundamente no meu coração. E eu comecei a olhar para a Luciana e ver que eu entendi a graça errada. Eu achava que a graça era de uma maneira, e olhando os textos, estudando os textos, eu vi que graça é um favor, né? Falamos aqui hoje de merecido. Uma ajuda sobrenatural de Deus. E a graça, quando a gente fala graça, a gente lembra, não tem jeito, irmãos, falou graça, pensa no nosso Rei na cruz. Isso é a graça. E quando a gente fala de graça, a gente fala de dependência. Não existe graça na nossa vida se nós não somos dependentes do Senhor. Eu, Luciana, entendi a graça errada. Eu entendia que a graça eu tinha que ir fazer sem antes perguntar para o Senhor. E muitas das vezes dava tudo errado, porque eu pensava: Cristo morreu por mim, eu tenho autoridade de Jesus, mas não é assim. Tudo existe ordem, existe regras, né? O pastor Damásio falou aqui uma palavra num culto que eu achei muito interessante, um texto de Paulo, que ele fala dos atletas e diz que até os atletas têm regras.
E no mundo espiritual tem regras. Nós precisamos nos submeter a Deus. E eu não faço nada no nome da Luciana, eu faço no nome de Jesus. Amém. Não sou mais eu que faço, amém, mas é Jesus que faz por mim. Amém. Eu descobri que por meio da graça, não tem que ser mais os meus pensamentos, não tem que ser mais o que eu acho, não tem que ser mais a minha identidade, tem que ser a mente de Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo pensa, eu tenho que agir como Cristo age. E muitas das vezes eu ainda me pego porque é uma luta diária, eu acredito que é assim também com as irmãs. Muitas das vezes a gente vê o nosso eu querendo agir. E quando a gente faz isso, a gente está estragando a graça. Não é graça. É por isso que muitas das vezes a gente fala assim, mas eu oro, eu jejuo, eu estou lá todo domingo na igreja, eu vou quarta-feira. Mas está faltando alguma coisa. Muitas das vezes o Senhor ele não te responde porque você não solta a corda, porque você não entrega realmente tudo para Ele, como tem que ser a graça. A graça, meus irmãos, eu vou ler aqui uma palavra. A palavra diz que a graça é o ministério da justiça. A graça é o ministério do reino. O reino que está por vir é a graça. Por meio da graça, nós vamos ressuscitar. Se morrermos, Porque a volta de Cristo a gente está nos fins dos dias. Mas aqueles que morreram, porque eles passaram por meio da graça, eles vão ressuscitar. Então, a graça, meus irmãos, é a chave para que a gente anda na bem-aventurança. Isso é graça, tá, irmãos? Também. A graça é para que a gente não está saindo. Só. A graça é a bem-aventurança em Cristo continuamente todos os dias da nossa vida. Eu estava, quando chegou aqui, me cortou. Não, está perdoado, é graça, está perdoado. O que eu ia falar é que a graça nos dá uma chave para que naquele grande dia a gente seja mais do que vencedores. Amém. Estamos debaixo da graça. Por que a gente está aqui hoje? É a graça. Porque quem toma os louvores é a graça. Porque que perdoamos? Porque a nossa consciência está sendo purificada. É a graça. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas muitas das vezes, irmãs, nós agimos como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Muitas das vezes, os sentimentos estão errados dentro de nós. Muitas das vezes a gente quer agir olho por olho, dente por dente. Muitas das vezes a gente quer declarar, você é meu inimigo, eu não te perdoo. Vou amar a Deus porque senão Ele não me ama. Vou perdoar porque senão Deus não me perdoa. Mas isso não é graça. E muitas das vezes, mesmo a gente estando debaixo da graça, nós podemos receber a condenação de morte, como foi também no tempo da lei. No domingo, o pastor Damásio falou uma coisa aqui. É uma coisa que todo mundo já sabe, mas às vezes, irmãs, a gente precisa ser lembrado. Quando ele falou do sangue que é aspergido, sobre nós,
E aí, quando a gente vai ver lá o sacerdócio levítico, que também aspergia o sangue 7 vezes, a gente vê que Jesus ele tem as 7 igrejas, e a gente esquece que a gente está debaixo desse sangue. E muitas das vezes a gente continua com mente de escravo, com pensamento de escravo, não com mente de herdeiro. A gente acabou de entoar um louvor aqui, hoje está tudo conectado, né? É o Espírito. Nós acabamos de entoar um louvor aqui que não somos mais escravos, mas somos herdeiros. Precisamos agir na nossa vida com mente de herdeiro. O medo, quantas tribulações, meus irmãos, eu tenho certeza que se eu chamar cada um aqui para contar o seu dia a dia, eu sei que tem lutas, mas estamos debaixo da graça. E dependendo da sua postura, diante das lutas, nós sairemos mais do que vencedores. Depende da forma que a gente vê. Lê, pode colocar no primeiro texto? Eu vou ler esse texto aqui, 2 Coríntios, eu não, todas nós. De 7 a 11, vai falar da lei e vai falar da graça. Mas, irmã Luciana, por que você vai falar da lei? Falar da lei é muito chato, já passou. Mas, às vezes, a gente tem que olhar para a lei para glorificar a Deus e falar, tão maravilhosa graça. Muitas das vezes a gente tem que olhar, a gente só vai dar valor à luz quando a gente entende o que é as trevas. E por isso que eu escolhi esse texto, porque esse texto, ele está dividido em lei e em graça. Vamos ler juntas, irmãs? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneceste. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve só glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele declara que a lei é o ministério da morte e o ministério da condenação. Minhas irmãs, a lei jamais poderia nos justificar. Jamais poderia justificar o homem. O homem jamais seria justificado pela lei. Quando estamos falando de lei, estamos falando da autoridade de Deus. Estamos falando da glória de Deus, revelada, manifestada no tempo da lei. Deus se revelou aos seus filhos no tempo da lei? Sim ou não? Sim. Mas essa glória, ela terminou. Ela acabou. Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, a palavra de Deus diz que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Ele teve que colocar um véu. Mas chegou num ponto que a glória de Moisés se desvaneceu.
foi desaparecendo, sumiu. Mas a graça, a glória é permanente. A graça, a glória é permanente, irmãos. É para todo o sempre. Amém. Mas foi necessário os papéis. Mas eu quero que as irmãs entendam que a lei foi feita ou não foi feita por Deus? Foi feita por Deus. A lei, ela era perfeita, mas a lei, ela foi feita por Deus para punir, para castigar, para matar, por causa da ira dele com o pecado. A lei foi criada para isso. A lei é morte, mas a graça é vida. A palavra de Deus diz: se o ministério da condenação foi glória, minhas irmãs, o que será o ministério da justiça? O que será o ministério da justiça que um rei morre por nós? Ministério da justiça, reino e justiça. A palavra de Deus diz assim, buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se a gente prestar atenção nesse versículo e no ministério da justiça, que é a graça, o que o Senhor está falando conosco? O que é buscar o reino e a sua justiça? É perdoar. É fazer a vontade de Deus, não a sua. É jejuar. É adorar o Senhor no levantar e no deitar. Porque agora nós podemos. Porque agora a graça está mudando aqui, os nossos pensamentos. O que era importante para a gente, na carne, pelo Espírito é diferente. Pela carne a gente coloca, as coisas do mundo em primeiro lugar. Mas se você está debaixo da graça, você precisa mais não colocar as suas coisas em primeiro lugar, mas a gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar. O ministério da morte, Deus escreveu com seu dedo, as tábuas de pedra. Mas no ministério da justiça, Deus escreveu com tinta, por meio do Espírito, nos nossos corações. A gente precisa entender e colocar em prática na nossa vida a graça de Deus. Todos os dias. Lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Porque isso muda tudo. Isso muda os nossos sentimentos. Isso muda. O fardo já não é pesado, é leve. Ele falou, tomai o meu fardo que é leve. Porque quando a gente olha o que ele fez na cruz, o meu fardo se torna leve. E muitas das vezes a gente se coloca de uma maneira, em situações, acredita até mais nós mulheres, principalmente naqueles dias, que a gente está com o hormônio a todo vapor. Aí, irmãos, olha para a cruz. Aí que a gente tem que olhar mais ainda para a cruz, para que a gente venha todos os dias se lembrar da graça, para não sair do caminho do Senhor. Avança para mim, Lívia. Esse aqui é o Monte Sinai. Monte Sinai, Monte da Lei, Monte da Morte. Moisés, quando estava descendo o Sinai, ele estava com as tábuas de pedra na mão, já escrita por Deus, e a gente já sabe a história, Estava tendo aquela festa lá com bezerro de ouro, e eu acho, não estou falando que
que Moisés pegou aquelas tábuas de pedra e quebrou, porque a condenação estava sendo levada para aquele povo. Os 10 mandamentos. Então, toda vez que vocês olharem para o Monte Sinai, é o Monte da Morte. Avança para mim, lê. Esse é o Monte do Calvário. O Monte da vida. O monte que um homem, somente ele, cumpriu toda a lei. Homem algum na face da terra conseguiu cumprir toda a lei. Ninguém. Moisés não conseguiu, Josué, enfim, ninguém conseguiu. Jesus, ele consegue cumprir toda a lei. Jesus, ele é perfeito. Ele se entrega na cruz por nós, por amor a nós, para que agora a gente venha a ter vida. Que a gente possa, irmãos, a graça, o poder, o Espírito que está em nós se aperfeiçoa. A gente precisa saber andar dessa maneira, porque muitas das vezes a gente não consegue. O poder está em nós. Olha que coisa interessante. Em Joel 2, que a gente lê, né, a promessa do Espírito que desceu em toda a carne. E porque a gente já passou 2000 anos, a gente acha isso tão comum. Mas naquela época, homens e mulheres estavam aguardando por essa promessa. A descida do Espírito, Pentecostes. Quando a gente lê em Gálatas 4, e porque vós sois filhos, recebeste o Espírito, quando a gente lê o capítulo todo de Gálatas, você vai ver que ali é uma transição da lei para a graça. Paulo começa a falar que na lei os homens andavam que nem que negócio do cavalo, como é que é o nome? Cabresto. Que nem o cabresto do cavalo. Mas por causa da graça, isso muda. E é por isso que ele chega nesse versículo. Porque vós sois filhos, recebeste o Espírito. Porque, meus irmãos, a salvação veio por quem? Pelos judeus. O Pentecostes poderia ter acontecido com outro povo? Todo mundo ainda era estrangeiro. Todos. O Pentecostes tinha que acontecer com o povo judeu, porque eles eram filhos de fato. Eles eram da tribo de Judá. É por isso que Paulo está dizendo ali, porque vós sois filhos, começou com vocês, recebeste o Espírito, e por meio deles, agora alcançou a nós, porque também nós somos filhos. Mas primeiro teve que acontecer com eles, para que o Espírito chegasse a nós. O Espírito, nós temos o Espírito. No tempo da lei, minhas irmãs, o Espírito era escolhido, né? O rei Saul foi ungido, Davi. Mas agora, no tempo da graça, nós temos esse poder em nós. A gente lembra de Davi quando correu, né, contra Golias. Mas antes dele ir contra Golias, tem um fato muito importante. Ele foi ungido por Samuel. Ele já tinha o Espírito nele. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que não são homens, que não são mulheres, igual a nós, né? Porque eles passaram por situações. Daniel foi jogado na cova do leão, como a pergunta da Laine. E a gente pensa, nossa, como que é isso? Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito que estava em Davi é o mesmo que está em nós. Desde o início, quando a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o Espírito é Cristo. Esse Espírito está em nós. Por que eu estou batendo nessa tecla? Há poder dentro de nós. Talvez a nossa vida não está do jeito que a gente quer, porque a gente não está sabendo usar esse poder que está dentro de nós. A gente precisa saber usar. A nossa casa talvez não precisa estar da forma
forma que está, às vezes tem coisas para mudar. Mas será que você não está querendo mudar pela força do seu braço? Será que você não quer que Deus faça e você não? A graça que é pregada por aí é uma desgraça. É uma graça que a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa se arrepender, a gente não precisa perdoar, porque Jesus já fez tudo na cruz por nós. Mas a graça é uma via de mão dupla. Ele fez, nós temos que fazer também. Amém. Porque senão, não experimentamos da bondade do Senhor. Porque senão, não experimentamos da misericórdia do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha que está enganando a Deus. Muitas das vezes a gente acha que o que a gente está sentindo, Deus não está vendo. E Deus está vendo. É por isso que a gente precisa entregar primeiro para o Senhor. E se a tua carne diz que não pode, mas a palavra diz que você pode, se submete. Muitas das vezes, estar debaixo da graça, parece que nós somos bobas. É ou não é? Porque o mundo é devorador aí fora. E aí a gente pensa, eu vou ter que fazer isso? Será que Deus vai agir? A gente não pode pensar assim. Nós somos ovelhas, nós somos mansas, nós somos humildes como o nosso rei é. Então qualquer tribulação, qualquer tititi no seu trabalho, na sua família, entrega para o rei. Silencia, deixa que o rei faça por você. Porque, meus irmãos, ele vai fazer. Sabe por que ele vai fazer? Porque o mais difícil ele já fez. Ele carregou um madeiro por amor a mim, por amor a vocês. Eu estou aqui, irmãos, aqui hoje com vocês. Isso é graça. Quantas vezes eu falei para o Senhor? Quantas vezes? Desiste de mim. Mas é a graça. Mas foi Ele que me pegou? Foi Ele que me trouxe no tapete voador? Não, tem que ter o nosso esforço. Em tudo, a gente tem que se esforçar, a gente tem que perseverar. Para que a gente possa experimentar da bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Eu quero... Avança para mim, Lê. Temos dois sacerdócios na Bíblia. O sacerdócio levítico, que a gente vê na palavra de Deus, toda a lei. Levítico, Deuteronômio, Números, a gente vê as leis do Senhor. Mas pensa bem, meus irmãos, todo esse sacerdócio estão todos no Hades, presos. Se não tivesse a graça, não tem redenção, não tem resgatador. Quem vai pagar esse preço? O sacerdócio levítico, ele é o modelo do tabernáculo celestial. Moisés fez um tabernáculo do modelo que o Senhor mostrou para ele. Hoje nós não estamos mais nesse sacerdócio. Hoje nós estamos, avança para mim, Lê, nesse sacerdócio. O nosso Senhor, Ele é Rei e sumo sacerdote. Agora o Santo dos Santos não é mais aqui, é nos céus. Ele está lá, meus irmãos, no Santo dos Santos. Por que o Senhor subiu? Por que o Senhor falou para Madalena? Imagina Madalena. Madalena vê o Senhor ressuscitado e ela deve ter pensado assim: Roma, te prepare, porque o meu Senhor ressuscitou. Agora acabou. Agora Ele traz a paz para Israel. Mas Ele fala assim:
Eu preciso subir para o Pai. Não me detenhas, porque eu preciso subir para o Pai. Por que, meus irmãos? Ele morreu na cruz, já ressuscitou. Por que Jesus precisou subir para o Pai? Ele já podia dar ordem para os anjos. Mas o nosso Senhor, isso é graça, Ele não quer reinar sozinho. O nosso Senhor, Ele quer reinar comigo, com vocês e com toda a igreja, em todas as gerações, nos 4 cantos da terra. E é por isso que ele fala assim: Madalena, eu preciso subir, porque a morte não tem poder sobre mim, mas a morte não tem poder sobre vocês. Eu preciso, pela ordem de Melquisedeque, rei da justiça, meu rei justo. Meus irmãos, olha a diferença de um sacerdócio para o outro. O segundo sacerdócio é muito superior. Tem um rei que venceu a morte. Ele precisa subir, ele precisa fazer tudo que o sumo sacerdote tem que fazer, para depois ele descer como rei. Ele agora precisa cumprir todo o ofício dele de sumo sacerdote. Amém. Ele agora precisa confessar os nossos nomes diante do Pai. Quando esse dia chegar, a morte não terá poder mais sobre a igreja. Vocês entendem por que Jesus teve que subir? A palavra de Deus diz 2 dias. São 2000 anos. Ele precisa cumprir o ofício de sumo sacerdote dessa lei superior, do ministério da justiça, que é permanente, que é de sobremodo excelente. É a graça. É por isso que ele teve que subir. Porque Paulo diz que chegará aquele grande dia que olharemos para a morte e falaremos: morte, onde está o teu aguilhão? Seremos mais do que vencedores. É essa graça que nós estamos debaixo. Aqui são o candelabro representando as 7 igrejas. Nosso rei. Aleluia. Avança para mim, Lê. Irmãs, agora eu vou lá no princípio, na criação do mundo. Mas Lu, você precisa ir no princípio. A graça já foi lá no final, mas eu preciso ir no princípio para vocês entenderem quem era Adão, o que realmente aconteceu com Adão. Eu preciso ir lá no princípio para que a gente não esqueça mais quem nós somos. Para que o diabo não tire isso de nós. Não ponha dúvida. Porque ele tentou isso com Jesus. Se és o Filho de Deus. Quantas vezes a gente está em situações que a gente fala assim: ai meu Deus, será que eu sou filha? Será que Deus está me vendo? Mas esse será entristece muito ao Senhor. Deus criou o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi criado aqui embaixo? Sim ou não? Não. Ele foi plantado. Ele foi plantado. A dimensão do Jardim do Éden era algo sobrenatural, celestial. Deus criou toda a terra. Haja isso, haja aquilo, mas o Jardim do Éden, ele plantou. Até Adão. Adão foi feito do barro. Se vocês lerem Gênesis, foi feito do barro fora do jardim. Deus, quando plantou o jardim, ele deixou 2 árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos chamar também a árvore da ciência do bem e do mal. Eu botei essa árvore baixinha, simbolizando a árvore do bem e do mal, porque
Porque eu imaginei, gente, Eva estava lá perto da árvore. A cobra manda ela, a serpente, manda se alimentar. Ela não subiu na árvore. Essa árvore devia ser do tamanho dela, para ela pegar os frutos. Devia ser uma árvore que os frutos estavam ali, ó, muito próximo dela. E que por coincidência é uma macieira. Essa árvore estava no meio do jardim. Deus, quando criou Adão, no momento que o homem é criado, Deus coloca dentro de Adão o poder de escolha. Deus coloca dentro de Adão os princípios morais do Senhor. Deus coloca dentro de Adão o poder de decidir. Só que Adão, meus irmãos, ele era inocente. Quem cuidava de Adão no jardim e Eva? Deus, o Pai. Ele cuidava, ele era responsável por Adão e por Eva. Que nem quando nós somos com os nossos filhos. Compra roupa, dá comida, leva para a escola. Deus era assim com Adão e Eva no jardim do Éden. A responsabilidade não estava sobre Adão e Eva. A responsabilidade estava para Deus. Ele era o responsável. Ele fala para Adão: Adão, não coma daquela árvore. É como se tivesse, irmãos, um campo aqui de... Imagina Furnas, né? Que tem aquela parte que se você tocar, você vai levar um choque. E aí o que faz? Um monte de placa, não chega perto, você vai morrer. E assim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus estava falando para Adão: Adão, o dia que você comer dessa árvore, eu não vou poder mais te proteger. Eu não vou poder mais ser responsável por você, Adão. Na hora, Adão, que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua consciência, você agora vai estar ciente do bem e do mal. Antes ele não tinha essa ciência. Por exemplo, eu vou passar nessa rua aqui, não tem placa de trânsito, eu passo a 100 por hora. Mas semana que vem, quando eu vou sair de carro, tem um fiscalizador eletrônico, você senta. Eu estou ciente. Eu estou ciente que agora eu não posso andar mais a 100 por hora. Então, quando Adão, ele come desse fruto, né, por meio de Eva, ele se torna ciência do bem e do mal, ele se torna ciente, conhecedor do bem e do mal. Ele se torna... Ele desobedeceu a ordem de Deus. Nesse momento que Adão ele come desse fruto, quem é responsável agora por seus atos? Deus? Adão. Adão, quando come desse fruto, ele é responsável pelos seus atos. Dali para frente é com ele. E aí aquela realidade que ele tinha no Jardim do Éden, de gratuidade, do sobrenatural de Deus, da comunhão de Deus, do amor de Deus, ele perde. Ele perde, ele é destituído da glória de Deus. Ele se torna pecador. Quando Deus fala assim para ele: Adão, quando você comer desse fruto, certamente morrerás. Ele morreu naquele momento? Não. Não, porque Deus não estava dando para ele um veneno. Um veneno que ele ia tomar e ia cair. Mas naquele momento que Adão come desse fruto, ele está sendo subjugado pela morte. Não só morte da carne, mas morte espiritual também. Então o homem, ele se afastou de Deus. E aí Deus, por muito tempo, ainda que o homem tenha se afastado de Deus, o homem sabia dos princípios morais do Senhor, moral do Senhor. O homem sabia do que agradava a Deus. Tanto é que a gente vê depois do Jardim do Éden,
vários homens, né, sacrificando para o Senhor, levantando altar, né, Abel e Caim ofertando. Quer ver uma coisa interessante, meus irmãos? Irmãs, se quiserem levantar, tomar um cafezinho, fica à vontade, tá? Quer ver uma coisa interessante? Caim não matou Abel, mas Deus não matou Caim, porque ainda não era lei. Ainda não era lei, não tinha lei. Ele amaldiçoou Caim. Ele colocou um sinal em Caim para que ele não morresse. Mas ele ainda não tinha a lei. Então, Caim continuou. E Deus suportou isso por muito tempo. E aí a gente vê a história, até que chegou Abraão, até que formou o povo hebreu. E aí eles foram para o Egito, e teve o êxodo. E agora Deus começa a tratar com o seu povo por meio da lei. E aí vem Jesus. Vem Jesus. Jesus, ele se entrega por nós. E sem nós, todo esse povo, a promessa não se cumpre. Porque nós estamos no tempo da graça, um tempo superior, mas ao mesmo tempo, minhas irmãs, tem que ter temor, porque senão as pequenas coisas vão nos afastar de Deus. Avança para mim. Uma vez por mês aqui na igreja, a gente lembra desse corpo flagelado do nosso reino. Nós comemos do pão, nós bebemos do vinho. Adão desobedeceu comendo fruto de uma árvore. Ele foi pregado no madeiro. Madeiro vem de árvore. Jesus agora é o nosso fruto da justiça. Nós nos alimentamos dele. Por isso que todo tempo ele quer que a gente faça isso em memória dele. Sabe por quê? Precisamos purificar nossa consciência. Quando o pastor está aqui ministrando a ceia, o que ele fala? Examinai a si mesmo. Ninguém pode te examinar. Eu não consigo te examinar, mas eu consigo me examinar. Eu sei tudo de mim. Eu não consigo enganar o Senhor. Por que ele fala isso? Examinai a si mesmo. Porque nós precisamos mudar isso aqui. Nós precisamos purificar a nossa consciência. Nós precisamos entender que graça. Nós temos que ser igual ao nosso rei com o nosso próximo. A lei agora é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Quer ver? Cunha, vem aqui, por favor. Isso não estava aqui não, tá? Deixa eu apresentar para as minhas irmãs, quem não conhece, minha cunhada. Eu e minha cunhada, a gente estava debaixo da lei. Era olho por olho e dente por dente. Era assim. Te brigava, né, cunha? Te brigava. Aí eu pensava assim, não podia ter uma cunhada melhor, que era tanto ter uma cunhada para sair, para compartilhar, mas a gente vivia assim. E agora, gente, a gente vive. Gente, eu pensava a mesma coisa. Por que meu irmão casou com ela? Não é? Não, meus irmãos, isso aqui é graça. Isso aqui é graça. Hoje a gente está tão unida. É um amor. Eu não consigo mais chamar ela de Andréia. Ela não consegue me chamar mais de Lu. É cunha. É cunha para lá, é cunha para cá. Sabe, a gente tem um cuidado. Ontem ela foi lá para casa, jantou comigo, a gente ficou junta. A gente se permitiu, né, cunha? A gente se permitiu. Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês, porque às vezes vocês podem ter pessoas que vocês já mataram no coração de vocês. Se permita. Perdoa. Eu não sei se ainda tem algum perdão aqui, porque eu estou falando com santos, né? Eu estou aqui na congregação dos santos.
às vezes tem alguém para vocês liberarem perdão. Perdoa, porque às vezes você está deixando de viver coisas que Deus separou para você, mas você está com o coração tão duro que você não consegue. Então hoje eu estou desfrutando com a minha cadeia. Hoje eu estou desfrutando com a minha cunhada. E vamos desfrutar de muito mais, né, cunha? E é isso, é isso aqui. Ele fez primeiro, porque ele fez. Agora eu entendo, porque o Senhor me amou, agora eu posso amar quem me faz mal. Porque o Senhor me perdoou, agora eu posso perdoar quem me faz mal. Isso é graça, meus irmãos. Eu queria falar aqui para vocês, já estou finalizando, tá? É uma palavra simples, mas que às vezes a gente precisa trazer à nossa memória. Eu queria, veio no meu coração e eu estou com vontade de fazer, então eu vou fazer. Porque às vezes a gente acha que... Eu creio que não sou eu que não está vendo da vontade da Luciana. Eu queria contar para vocês, porque cada uma aqui tem um testemunho para dar quando a graça te alcançou. Quando você enxergou o sacrifício de Jesus na cruz. Eu queria contar para vocês como foi o meu despertar. Como foi que Deus fez que a Luciana entendesse o que era esse sacrifício. O ano foi de 99. Anderson passou pela igreja aqui do Malafaia, em Mataquara. Estava tendo não é louvor, o coral, que ele gosta muito. Ele passou e aquele coral chamou a atenção dele. E aí ele chegou em casa falando: Luciana, entrei numa igreja, num coral. Nossa, e começou a querer pregar para mim. E a Luciana, ela era kardecista. E a Luciana, ela não queria saber de... Ai, meu Deus, já veio palavra de igreja, agora que vai ficar ruim. E ele ficou ali, sabe, todos os dias. Aqui. Falei, meu Deus, que coral é esse que eu ando assim todo dia? Tem uma coisa para falar para mim. E aí, minhas irmãs, o Anderson queria que eu entendesse que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, que é dado ao homem morrer uma vez só. E eu não consegui entender isso que ele falava para mim. E ele ficou uma semana, irmãs, eu não estou exagerando, eu estou contando fielmente tudo que aconteceu. O Anderson ficou uma semana lá em casa falando assim: Lu, Deus é um Deus vivo. Se você clamar, Ele acampa os anjos ao seu redor. Porque ele queria dizer para mim que eu não tinha que me prostrar à imagem, apesar que eu não me lembro dessa fase minha, assim, de imagens. Eu realmente nunca tive. Minha mãe foi do candomblé, mas eu mesma nunca tive. Mas o Anderson ficou uma semana falando para mim: Lu, Deus é um Deus vivo. Se você clamar, Ele acampa os anjos ao seu redor. Nesse tempo, estava inaugurando a linha amarela. E eu trabalhava no Norte Shopping. E eu saía do Norte Shopping mais ou menos umas 10 horas da noite. E eu comecei, o Senhor começou a me dar um sonho. Eu tenho dom de sonho. Eu comecei a ter um sonho que eu estava sendo abordada por 2 homens. O sonho só me mostrava isso. Eu estava sendo abordada por 2 homens. E eu já vejo outra cena no meu sonho. O meu carro do lado de um lugar que parecia uma sucata de coisas velhas. Eu só via isso. Só que eu sonhei isso umas 3 vezes. E aí eu pensei assim: nossa, eu não vou... Eu estava pegando a linha amarela, porque eu saía do Norte Shopping, linha amarela, Jacarepaguá. Eu falei: eu não vou pela linha amarela, eu vou pela suburbana, né, Dom Helder Câmara. E teve um dia que eu saí 5 horas da tarde. E nesse dia era aniversário de um gerente nosso da empresa que eu trabalhava, e ele foi transferido para a loja em Bangu, que era o G. A Lu conheceu o G.
E a equipe que eu trabalhava, eles compraram um uniforme do Vasco para dar de presente para ele, porque ele era um vascaíno assim, doente. Então eu fiquei na incumbência de sair da loja 4 horas, na verdade 4 horas, que o shopping era de 10 às 4, e levar esse uniforme para o gerente G era o apelido, o nome dele é Januário, na outra New Ótica. E eu fui. E nisso que eu fui, quando eu cheguei num determinado momento, eu parei atrás de um ônibus de turismo, e esse ônibus de turismo estava esperando pegar a vez, né, na principal, e o próximo carro era o meu. E eu sentia um negócio tocando aqui. E quando eu olhei, era um homem armado. E ele falou para mim, perdeu. E ele mandou eu olhar para outra janela. E quando eu olhei para outra janela, tinha outro homem armado. E eu tinha o cabelo comprido. E nesse dia, era maio. Estava muito frio, então eu estava com uma jaqueta preta. Nesse dia eu não levei minha bolsa. E ele mandou sair do carro. Eu tinha uma Fiat Uno preta, de 4 portas. Ele mandou sair do carro e ir andando e não olhar para trás. Eu fui. Nisso que eu fui andando, eu escutei ele falar assim no carro. Como eu comprei esse carro de uma agência, esse carro tinha um alarme que eu não sabia, que o Anderson não sabia, mas eles descobriram o alarme e acharam que eu tinha ligado o alarme. E aí eu escutei quando o homem falou assim, pega aquela tanana, que ela ligou o alarme. E, mãe, eu estava muito perto ainda do carro. Eu só senti aquela mão puxando assim meu cabelo. Ele me arrastou e me botou para dentro do carro. E nisso que ele me botou para dentro do carro, começou as ameaças, né? E aí eles pediram para eu botar o meu peito bem perto dos 2 bancos e um ficou com uma arma para cá e o outro dirigia com uma mão e uma arma aqui assim mais ou menos no meu corpo. E aí eles pararam no caixa eletrônico para sacar, mas meu cartão não sei por que não funcionou. E eles começaram, eu queria me conectar com aqueles homens. E aí eu me lembro que eu perguntei assim para eles, vocês têm mãe? A mãe de vocês é viva? E aí eles falaram assim, não, nossa mãe não é viva não. E aí eu me lembro que antes de eu ir para o trabalho de manhã, eu deixei a Débora no colégio. E a Débora, quando entrou para o colégio, ela não levou o Mickey dela, um Mickey pequenininho, que estava atrás do carro. E eu comecei a segurar aquela mãozinha do Mickey, porque eu queria me conectar a alguma coisa, eu queria pedir socorro, eu queria gritar. E eu não sabia o que ia acontecer comigo. E aí eles me levaram para o morro, em Tomás Coelho. Eu sei que era Tomás Coelho porque quando passou no posto de gasolina estava escrito Tomás Coelho. E eles subiram para o morro. E quando eu cheguei lá no lugar que ficam os traficantes, eu me lembro que tinha uma mesinha com vários tóxicos, vários pacotinhos, vários homens armados. E esses 2 homens já estavam abraçados comigo. Um aqui. Toda vez que eu me lembro dessa história, eu lembro do cheiro da jaqueta desse homem. Fica na memória. Esse homem me abraçado aqui, o outro homem me abraçado aqui, e aí um me deu um beijinho na minha cabeça e falou assim para mim, você vai brincar de ser minha namorada. Irmãs, eu não sentia nada. Eu fiquei em estado assim, eu fiquei parada e é uma sensação muito ruim, porque a sua vida não é mais sua. Você não tem mais controle, você não sabe o que vai acontecer com você. Enfim, você está ali. E aí, eles estavam lá naquelas conversas lá deles. Irmãs, começou a ouvir o Anderson falando no meu ouvido. Lu, Deus é um Deus vivo. Se você clamar, Ele acampa os seus anjos ao seu redor.
Irmãos, como que eu vou clamar? Eu nem conhecia esse Deus. Eu nem sabia o que eu tinha que falar. E aquilo começou a ficar mais forte dentro de mim. Lu, Deus é o Deus vivo, se você clamar, Ele acampa os anjos ao seu redor. E aquela bagunça acontecendo ali naquele morro. E aí eu me lembro, irmãs, que eu fechei os olhos e eu falei assim, mentalmente: se tu és esse Deus vivo que o meu marido está falando, me tira daqui. Eu falei isso. Só que um tempo antes disso, eles me botaram de joelhos no meio deles. Era assim, irmãos, a tua vida era leilão. Então eles faziam assim: vamos te matar, vem cá. Me ajoelharam e mandaram abrir a minha boca para entrar uma arma. Eu não senti nada. Se você me perguntar assim, você sentiu medo? Eu não senti nem a arma na minha boca. Sabe por quê? Adrenalina no seu corpo. Depois que eu vim a entender isso, eu não senti nada. Eu ali de joelho, eu me lembro que rapidamente eu me despedi de todo mundo assim na minha cabeça, mas eu não pensei assim: vai doer, eu vou morrer. Eu não pensei em nada disso. Aí depois eles me tiraram dali, enfim, ficava nesse jogo, sabe? Bom, quando eu comecei, fechei meus olhos e falei isso para o Senhor. Tinha um homem nesse grupo que ele era diferenciado. Eu acredito que ele era o chefe do bando. E ele tinha, irmãos, uma arma prata. Não me entenda mal o que eu vou falar, mas era uma arma bonita, sabe? Um cano assim, longo. Do nada aquele homem olhou para mim, dois já abraçados comigo. Ele olha para aqueles dois bandidos e fala assim: libera a garota. Eu tinha um celular, ATL, lembra? Que era um tijolo? Eu tinha esse celular. Tinha acabado de comprar. Foi o momento que abriu o mercado do celular, né, no Brasil, aquelas filas quilométricas para comprar o celular. Eu tinha um celular, ATL. E aí ele fala assim: libera a garota. E aí um fala assim para ele, aquelas gírias, né, de bandido: trouxemos a garota até aqui. E aí ele botou a arma na cara dele e falou: quem manda nisso aqui sou eu. Eu estou mandando, libera a garota e deixa o celular para ela pedir socorro. Irmãos, foi o Deus que o Anderson me falou. Amém. E aí, eles me colocaram no carro, meu coração, eu ali quietinha, me colocaram dentro do carro. Eu já estava sem sapato, eles já tinham tirado a minha jaqueta. Eu me lembro que eu estava com uma calça preta e uma blusa branca. E eles me botaram dentro do carro. Quando chegou na Avenida Brasil, eles pararam em algum lugar e falaram assim para mim: desce. Olha o que eu fiz. Eu até hoje, mas eu estou contando assim, nessa simplicidade mesmo, porque foi assim. Eu olho para aqueles dois homens e falo assim: posso fazer uma oração? Eu não sabia nem orar. E aí o bandido que estava sentado na parte da frente vira para mim e fala assim: tu tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? E eu falo assim para ele: não. Aí ele faz assim, ele olha para frente, e aí eu segurei na mão dele, uma mão gelada, porque quando a gente segura a mão de um inimigo, é sempre o nosso inimigo é maior, é mais forte, é mais... Então quando eu segurei a mão dele, eu tive medo, porque eu ainda estava no poder dele. E aí ele me deu a mão, e minhas irmãs, eu fiz esta oração: Senhor, que eles possam te conhecer como eu estou te conhecendo hoje. Eu me lembro perfeitamente o que eu falei. E aí eles abriram a porta do carro e me jogaram. Só que me jogaram assim, me tiraram. Só que quando me tiraram, eu não senti minhas pernas, porque a adrenalina no corpo é muito grande. E aí eu fiquei deitada no chão.
E aí eu comecei a me debater muito, gente. Parecia que uma pessoa, sei lá, uma convulsão. Eu estava me debatendo muito. E aí, uma irmã já falou isso para mim. Mas por que eu senti isso? Uma irmã já falou isso para mim. E aí eu parei, eles me tiraram, tinha um bar, só pingus no bar. Só gente da pinga. E eles viram o que aconteceu. E aí eles vieram para me levantar do chão. E eles me levantaram do chão e eu tentava falar, mas gente, as palavras não saíam. Porque era a hora do meu socorro, era a hora que eu ia poder falar assim, me salva. E as palavras não saíam, eu não tinha controle com a minha boca. E eles me acalmaram, me levaram para um bar, pensa num bar, bem ralezinho, foi esse o bar. E aí eles me acalmaram, me levaram para a polícia. Cheguei na polícia, meu marido chegou, minha sogra chegou. Enfim, eu estava bem. E aí voltei para o trabalho e meu carro foi levado. E eu estava pagando a prestação desse carro. Mas no sonho, qual foi a outra parte do sonho? O meu carro estava parado do lado do desmonte de carro. Irmãs, eu comecei, todo mundo falava assim para mim, Luciana, desiste, esse carro já está no esqueleto, esse carro não tinha seguro, tá? Eu falava, não, mas Deus me deu um sonho que eu era levada pelos dois bandidos, mas que eu achava o carro. E aí o telefone da loja que eu trabalho tocou. Era o filho do dono da New Watch, o Elinho, que ele já até faleceu. Ele falou assim, Luciana, soube que teu carro foi roubado, o meu sogro trabalha no Radar Rio. É uma empresa que procura os carros roubados. Me dá a placa do seu carro que ele vai procurar. E ele achou. Mas antes disso, eu estava indo para a faculdade, era a prova, tinha passado mais ou menos uns 10 dias, e eu fui subir na Padre Manso para ir fazer a prova. E aí a Luciana começou a falar assim para Deus, por quê? Por quê? Eu trabalho, pago minhas contas, por que isso aconteceu comigo? E aí, meus irmãos, na subida da Padre Manso, vi um homem, ele estava até com uma roupa de exército, um homem já bem coroa, bem senhor, e ele vem andando, olhando para mim, sabe, com aqueles olhos assim, firmes em mim. E quando eu me dei conta, quando o homem estava mais ou menos assim, eu pensei, eu vou ser assaltada. Porque ele estava vindo direto para mim. Eu me lembro que eu tinha um caderno assim na mão, que eu estava indo fazer prova. Quando esse homem passou do meu lado, ele fez assim com a mão dele. Ele me puxou. Quando ele me puxou, ele botou o dedo na minha cara e ele falou assim, Deus manda te dizer que Ele te ama desde o ventre da tua mãe. Irmãs, eu comecei a ver um mundo espiritual, vocês estão entendendo? A graça, como a graça chegou para mim, eu comecei a ver um mundo espiritual. E aí eu não fiz nem mais prova, eu não consegui fazer prova, eu fui para casa e, enfim, eu queria entender tudo aquilo que estava acontecendo. Mas porque sou filha, chegou o meu dia. E aí tem todo um processo, né? Para que o Espírito venha te convencer do juízo, do pecado, da justiça dele, para que você realmente, que os grilhões, que as algemas sejam rompidas da sua vida, para que você entenda realmente quem você é e que você viva o que Deus separou para você. Então, irmãs, era essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. A graça. Quando a gente olha para a graça, quando a gente olha os avivalistas de todas as épocas, né? Martim Lutero, todos esses avivamentos, eles olharam para a graça, eles olharam para a glória, para o poder, para a virtude. Eles entenderam que nós agora andamos pela fé, nós somos justificados pela fé, e é assim que nós temos que andar.
E eu, minhas irmãs, eu tenho me esforçado, sabe? Eu falei para o Senhor que eu quero me comprometer com Ele de uma maneira que eu nunca me comprometi. Viver como filha, sabe? Buscar o Senhor, acordar de madrugada, orar pela minha casa, orar pelos meus filhos, abençoar meu esposo, abençoar a Débora que está lá fora, começar a colocar na balança o que vale a pena na minha vida. Será que isso que eu estou fazendo agora, será que eu não estou pensando como escravo? Será que é isso que o Senhor quer? Eu sou herdeira. O que o Senhor quer que eu faça agora? Porque eu sempre fui aquela pessoa, gente, que aprendi assim com os meus pais desde novinha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Mulher tem que trabalhar, mulher é isso, mulher não pode depender de marido. Minha mãe falava muito isso para mim. Mas eu acho que muitas coisas nesse caminho, não posso falar a palavra estragar, não é isso que eu quero falar, mas me corrompeu. E é por isso que Deus diz, Jesus ele nos paga um resgate, né? Porque nós somos escravos. Mas agora nós somos escravos dele, né? O pastor Damásio fala muito isso aqui. Mas ele é um Senhor que é nosso amigo e que nos chama para a mesa para sentar com ele. Então, Jesus, ele não quer mais que a gente tenha essa mente. A gente tem que ter a mente de governo, né? A mente de herdeiro. Não se sujeitar a qualquer situação, né? Ter postura. E é isso que eu quero hoje para a minha vida. Eu preciso, muitas das vezes, gente, os pensamentos da nossa mente parecem aquelas ondas. Já viu na praia do Recreio, da Barra, quando está muito agitado? Entra numa praia naquelas ondas, você se afoga. E os pensamentos fazem isso na nossa mente. É tanto pensamento, é tanta coisa, mas se não sei mais o quê, não sei mais aquela. Cale-se, cesse esses pensamentos. Começa a pensar no pensamento de Cristo, nos planos de Cristo para a tua vida. E no mais, meus irmãos, Ele fará. Então eu quero reavivar isso na nossa vida. Nós somos a parte mais fraca, né? Porque o homem, ele é o cabeça. E muitas das vezes a gente sofre mais. Eu acredito nisso. Tem coisas que eu sinto que o Anderson está rindo. E eu estou sofrendo, né? É assim. Então que a gente possa também, como corpo, como mulheres aqui, nessa província do reino, que a gente venha se fortalecer uma com as outras, sabe? Quando alguém vier te contar um problema, uma irmã, se coloca no lugar dela, ajuda ela, aconselha. Essa semana, meu marido passou mal. Até está falando com a Lenice, com o pastor Damásio. E eu liguei para o irmão Rodrigo. Para pedir ajuda, para levar o Anderson para o hospital. E eles foram lá. Eu acho que o Lani deve ter chegado em casa umas 2 e pouca da manhã, né? Ainda ia trabalhar. Isso é graça. Isso é graça. Nós temos que ajudar umas às outras. E aí depois agradecer a eles pelo bom perfume de Cristo, por ter me ajudado. Então, meus irmãos, se nós estivermos unidas, debaixo da graça, ajudando umas às outras e olhando para essa imagem, os nossos pensamentos mudam. A nossa consciência é o quê? Purificada. Avança para mim, Lê. Eu quero finalizar com esse versículo. Vamos ler, meus irmãos? Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, aqui está a chave para a gente vencer qualquer situação. Olha a mente de Paulo, olha a mente de Cristo. Ele está dizendo, o Senhor primeiro está dizendo para ele, né, por causa do espinho da carne dele: Paulo,
minha graça é o suficiente para você. O que eu fiz por você na cruz é o suficiente para você. Paulo, por causa da graça, você tem o Espírito. O poder se aperfeiçoa em você. Isso aqui é o Espírito. Na sua fraqueza. E aí Paulo entendeu que ele tinha que se gloriar nas fraquezas. Paulo entendeu que ele tinha, o Espírito repousava sobre ele, o poder de Cristo. Paulo entendeu que ele não tinha que murmurar, que ele não tinha que reclamar, mas ele sentia prazer nas angústias, porque ele ama a Cristo. Irmãos, é mente de herdeiro, não é mente de escravo, vocês estão entendendo? Mente de governo. Eu preciso sentir prazer nas minhas lutas. Eu preciso nas minhas lutas dizer para o Senhor, eu sou fraca. Eu sou dependente de Ti, eu sou dependente da graça, porque muitas vezes eu me achava a Mulher Maravilha. Eu queria sair e fazer e acontecer e resolver. Só que hoje, eu tenho passado por situações agora que eu estou calada. Já podia ter resolvido, já podia ter dado o meu jeitinho há muito tempo. Mas eu estou calada, porque eu quero ver o agir de Deus. E eu todas as vezes que eu me ajoelho agora, eu falo, Senhor, eu estou esperando, eu não vou fazer. Eu não vou falar. Eu não vou tomar frente. Eu não quero mais ser assim. Então, meus irmãos, prazer nas fraquezas. E aí, quando nós fazemos isso, nós somos fortes. E saímos mais do que vitoriosos nessa situação. Outra coisa que eu queria para finalizar. Estou que nem o pastor da Maia, para finalizar. Eu comentei com a minha cunhada no carro, acho que foi domingo. Eu falei, ou com a Laine, agora eu não me lembro. Eu falei assim, tem uma coisa minha irmã Lenice que eu admiro. Quando ela está com problema de saúde. Vocês já viram a postura da irmã Lenice quando ela está doente? Você não vê a irmã Lenice desesperada? Você não vê a irmã Lenice falando assim, gente, ora por mim. Será que ela está disponível nas mãos de Deus? Isso fala comigo, sabe? Porque muitas das vezes a gente fala desse Deus poderoso, desse Deus que faz. Aí quando o médico diz assim, olha o teu sangue, meu Deus, será que eu vou morrer? Nós temos medo de morrer. Isso não é graça. Deus cuida de nós. Então, ela falou aqui agora, né, falando que fez os exames, deu tudo certo. Mas por que deu certo, minhas irmãs? Ela entregou para Deus. E é isso que nós temos que fazer. Marido está difícil, né? Tá com situações difíceis. Muda o plano, minhas irmãs. Para de agir na força do teu braço. Vamos agir na força do que diz a palavra. Lá em casa agora chega a ser muito engraçado. O silêncio. Antes, quando não desligava comigo, eu falava, peraí, você falou isso? Mas tu lembra daquele dia assim? Era assim. Agora o ano se fala, eu falo, mãe, marido, eu fico quieta. Aí quando eu fico quieta agora, ele volta perto de mim e fala assim, tu não vai falar nada? Aí eu falo para ele, não vou falar, eu estou aprendendo, eu não vou falar. Não, mas você tem que falar, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu não tenho opinião. Não tenho mais opinião a respeito dessa situação. O que você fizer, eu vou falar. Amém. Está feito. E é isso. E vamos aprendendo umas com as outras nessa caminhada. Minhas irmãs, obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar. E espero que tenha ficado alguma sementinha no coração de vocês, tá bom? Amém.